Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso vamos falar sobre os impactos econômicos da guerra da Ucrânia no Brasil. Vamos conversar com o professor Luiz Marques, ele que já é nosso colaborador aqui no Universo Diverso. Também tem um canal no YouTube, Luiz Marques Economia. Professor, quais os principais impactos dessa guerra aqui no Brasil? O que a gente vai sofrer com relação a isso em termos econômicos? A guerra na Ucrânia já está trazendo dificuldades para todos os países do mundo, enfim, é muita dificuldade que a gente está passando a viver. E o Brasil também, né? O Brasil já está começando a sofrer e vai sofrer muito com a guerra. A tendência, que a gente já está vivendo isso, é o aumento de preços de combustíveis, porque a Rússia é uma grande exportadora de petróleo e gás para a Europa, então naturalmente o petróleo já está subindo de preço de forma muito alta, o petróleo internacional, enfim. Então petróleo e gás, mas também não só petróleo e gás, mas commodities agrícolas como trigo e milho. Para vocês terem ideia, 30% do trigo mundial saem da Rússia e da Ucrânia, e 25% do milho mundial saem da Rússia e da Ucrânia. São dois grandes exportadores. E veja só, trigo e milho não é comida só para ser humano, é comida para bicho também. Então porcos, frango, etc. É a ração dos animais. Então naturalmente a própria proteína animal também vai ficar mais cara. Fora isso os fretes, porque com o combustível subindo, os fretes também vão subir. Vai ser uma situação muito difícil, né, para todo mundo. E o Brasil tem um problema em particular também em relação aos fertilizantes. É um mercado que o Brasil é muito dependente dos fertilizantes exportados pela Rússia e a gente vai sofrer muito com os fertilizantes. A economia brasileira antes da guerra, como é que ela estava? Veja, Luciana, essa sua pergunta é muito importante, porque a gente sabe que o Brasil vai sofrer muito com os impactos da guerra, né? Mas a gente precisa entender o ponto de partida, ou seja, antes da guerra, como é que estava a economia brasileira, né? Para a gente entender a situação pré-guerra, vamos dizer assim, existente antes da guerra, e entender exatamente os impactos, o estrago, vamos dizer assim, maior ou menor que a guerra vai trazer no Brasil. Para isso, eu fiz uma análise sobre 3 indicadores importantes, que é o crescimento do PIB, a taxa de inflação e a taxa de desemprego, para o ano 2022, portanto, seriam estimativas, né? Eram estimativas para o ano 2022, usando números do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, para a gente poder comparar o Brasil. Aí eu fiz o seguinte, peguei o G7, os G7 são as maiores economias do mundo, sem a China, né? Então é Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Itália, Japão e Reino Unido. E por que tirar o Japão dessa análise, professor? Do G7 eu tirei o Japão, porque o Japão é um país muito rico e desenvolvido, faz parte do G7, mas os números do Japão, em alguns indicadores, são muito baixos. O Japão, estando dentro do grupo do G7, iria enviesar a média do G7, né? Porque mesmo em comparação com seus vizinhos ricos, né, ele tem números muito baixos em relação à inflação, por exemplo, a taxa de desemprego. Então eu trabalhei com o G7 sem Japão, fiz uma média desses países, né? Japão separado, China e Brasil, né? Tá certo? Com esses 3 indicadores para a gente ver antes da guerra como é que a gente estava. E qual foi o resultado desse balanço, dessa comparação? Veja, crescimento do PIB, crescimento da economia. O Brasil era o pior número de todos, porque o G7 sem Japão estava com a expectativa de crescimento de 4,6 em média do PIB, né, dessas economias. O Japão com uma expectativa de 3,2, é um número muito alto para a economia japonesa. A China com 5,6 e o Brasil, infelizmente, apenas com 0,5% de expectativa de crescimento. Isso é o número do FMI, porque o número do Boletim Focus aqui no Brasil já é um pouco mais baixo, tá certo? Em relação à inflação, a gente tinha também números muito ruins, porque G7 sem Japão estava com expectativa de média de 2,3% de inflação, a China de 1,8%, veja só, 1,8% na China, o Japão de 0,5% e o Brasil, antes da guerra, de 5,3%. Então o Brasil estava perdendo aí em crescimento do PIB e em inflação. E finalmente na taxa de desemprego, né? Situação econômica na sociedade, nas pessoas, né? Também tínhamos um péssimo número, porque o G7 sem Japão tinha uma média de 6,3% de desemprego sobre a população ativa, o Japão baixíssimo desemprego, 2,4%, a China muito baixo, 3,7%, mas o Brasil estava com a taxa em 2022, antes da guerra, de 13,1%. Então a gente já sai na partida com números muito ruins comparado a essas economias que eu citei, né? E aí a guerra vai pegar a gente numa situação ruim e vai piorar a situação. Então é importante entender de onde a gente está partindo. Professor, eu tenho ouvido falar já há algum tempo que a inflação estava alta no mundo inteiro, é um fenômeno global. E aí eu queria ouvir a sua opinião a esse respeito. A inflação é uma coisa global? No mundo inteiro a inflação está como está no Brasil?
Não, isso não é verdade. Veja só, quer dizer, é uma meia verdade, né? Vamos dizer assim, né? Com a crise de 2020 da Covid, né, a economia toda mundial desabou, né? O PIB das economias todas sofreu muito. Mas o ano passado, 2021, já foi um ano de recuperação. A gente teve vacinas, a retomada das atividades econômicas, então já foi um ano de recuperação. Inclusive no Brasil, né? O Brasil também já foi um ano de recuperação. Tudo bem. Então, veja só, países como Estados Unidos, Reino Unido, alguns países da Europa e tal, começaram a ter um repique de inflação no ano passado, mais alto que a média deles, muito em função dessa recuperação da economia que eles estavam vivendo. E de qualquer forma, essa inflação não é uma coisa boa, né? E em comparação com o Brasil, como é que estão esses países? Eles tiveram uma inflação alta para os padrões deles, né, que não chega aos nossos pés. A média da inflação anual dos Estados Unidos é de 4% ao ano, a nossa média aí está 9%, 10%. Essa inflação é uma inflação que é uma coisa ruim, né, mas num momento bom. Qual é o momento bom? A economia ativada desses países, né, justamente pela recuperação da Covid, e o desemprego muito baixo. Então, os Estados Unidos, Reino Unido, a própria China, né, ano passado e no início desse ano, a expectativa para 2022, antes da guerra, era um desemprego muito baixo. Então, é o que a gente chama de inflação de demanda. A inflação acontece porque a economia está aquecida, a economia está ativada. No nosso caso, infelizmente, isso não é verdade. O ano passado, apesar de ser uma recuperação, foi uma recuperação sobre 2020, porque 2020 foi caótico. Foi a recuperação, mas o desemprego estava muito alto. A gente chegou ano passado a 13,4% da população economicamente ativa de desempregados. É um número altíssimo. É um dos maiores índices de desemprego do mundo. E esse ano, antes da guerra, fazendo a pontuação antes do impacto da guerra, nosso número de desemprego também era muito ruim. Então, quando as pessoas do governo, etc., falam essas coisas, não, a inflação é global, é um fenômeno global. Isso tudo significa que a inflação, então, não é uma situação global e que aqui está um pouco pior? É isso mesmo? Veja, é verdade, só que a inflação é diferente. Porque a inflação lá fora é a inflação em um momento bom, com desemprego muito baixo, um nível de emprego alto, as pessoas consumindo, as pessoas comprando, o que é muito bom. A inflação é ruim, mas o desemprego baixo é muito bom. E no nosso caso, a gente está vivendo, veio o ano passado, em 2021, e está vivendo agora em 2022, uma estagflação, que é uma inflação alta com desemprego alto. É uma situação anormal, não é uma inflação causada por consumo, né, pela sociedade consumindo, é a inflação causada pelo choque de combustíveis, né, preços de combustíveis que subiram muito no ano passado e não param de subir, né, na verdade, e também pela taxa de câmbio real-dólar desvalorizada, que, enfim, aumenta todo o preço das matérias-primas importadas. Professor, quais os setores que serão mais atingidos no Brasil após essa guerra? Veja, tudo praticamente vai aumentar de preço, infelizmente, né? Porque petróleo subindo de preço, petróleo é combustível, é frete, né? É transporte, tudo vai aumentar de preço. Aqui a gente já está tendo aumentos violentíssimos de gasolina, gás de cozinha. A Petrobras anunciou agora recentemente um aumento violentíssimo desses itens, gás de cozinha, petróleo, diesel. Então tudo isso vai ficar mais caro. Além disso, a questão do trigo e do milho também, porque 30% do trigo mundial são exportados por Rússia e Ucrânia e 25% do milho mundial também. Isso vai impactar em diferentes produtos, não é verdade? Isso vai afetar não só comida nossa, né? Pãozinho, macarrão, farinha de trigo, bolo, essas coisas, né? Que todo mundo come, né? Mas também a comida dos animais, a ração dos animais, a proteína animal vai subir de preço. E o Brasil tem um problema outro grave, que é o fertilizantes. Veja, o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo. É o maior importador de fertilizantes e a Rússia é a maior exportadora de fertilizantes. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome no nosso agribusiness, né? Muito forte, né? 85% dos fertilizantes do Brasil que a gente consome aqui dentro é importado. Desses 85%, 25% vem da Rússia. Parte, inclusive, vem da Bielorrússia também. E aí, isso vai acabar impactando também nos alimentos, né? Diretamente. Professor Luiz, isso tudo não poderia ser evitado? Só pode ser atribuído à guerra? Isso é resultado de uma irresponsabilidade do governo brasileiro de não ter trabalhado o setor de fertilizantes como uma coisa séria. Pra vocês terem ideia, em 2001, 45% do fertilizante que era consumido no Brasil era produzido aqui dentro. Em 2001, 45%. Em 2020, esse número cai para 15%, ou seja, a gente relegou o mercado interno de produção de fertilizantes para ficar importando fertilizantes. A verdade é essa, viramos um grande importador de fertilizantes e agora o fertilizante vai ser um problema também para a nossa economia. Muito obrigada, professor Luiz.